Como se relacionar com um Deus soberano? A palavra de hoje está em Romanos capítulo 11, versículo 33. Ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus, quão inexplicáveis são os seus juízos, quão insondáveis são os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu alguma coisa a Deus para ser restituído? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Ao longo da trajetória do ser humano, o homem foi tentando se relacionar com Deus do jeito que achava melhor. Como o homem não conseguia conhecer Deus na sua profundidade, o homem foi fazendo coisas que achava que Deus se agradava. E fazia sacrifícios disso, e fazia ritual daquilo, e muitas vezes Deus usava a palavra de Deus para dizer: ei, isso não agrada o meu coração, eu não pedi para vocês fazerem isso. Mas o homem, tentando se relacionar com Deus, foi fazendo coisas que na cabeça do homem agradariam a Deus, mas Deus não se importava com aquilo. E qual é a maneira certa de nós nos relacionarmos com esse Deus todo-poderoso, com esse Deus soberano? Pois bem, não existe uma fórmula nem uma receita pronta, mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós podemos ter um vislumbre, pelo menos, de quem é Deus. É claro que nós não vamos conseguir conhecer Deus na sua essência, por enquanto. Na eternidade com Ele, nós estaremos o verendo face a face. Mas agora a gente não consegue ainda. Mas olhando para a palavra, a gente consegue ter apenas um vislumbre. Aqui no versículo 33 diz: quão inexplicáveis são os seus juízos. Como é que a gente pode entender a maneira como Deus julga? Não tem como a gente entender nem explicar. Quer ver um exemplo? A graça, ela destrói completamente a justiça humana, a forma de julgar do ser humano, porque a graça não tem explicação. É um favor que Deus nos faz mesmo sem merecermos. Não tem como entendermos os juízos de Deus. A Bíblia continua dizendo aqui no versículo 33, na segunda parte: quão inexplicáveis, quão insondáveis são os seus caminhos. Como entender o que Deus está fazendo? Na grande maioria das vezes a gente não consegue entender num primeiro momento e às vezes nem lá para frente. Às vezes, por misericórdia, Deus nos permite, depois de passar por muito tempo, vislumbrarmos apenas o que Ele estava querendo fazer naquela situação. Mas a gente não consegue mensurar com clareza, a gente não consegue determinar todos os pontos do que Deus está fazendo naquele caminho, a trajetória que Deus está fazendo, não tem como a gente mensurar e explicar. Eu gosto muito desse versículo aqui, né? Quem conheceu a mente do Senhor ou quem foi o seu conselheiro? É óbvio que ninguém foi o conselheiro de Deus, mas de vez em quando eu e você, a gente tenta ser o conselheiro de Deus. A gente tenta dizer para Ele: Senhor, se eu fosse o Senhor, acho bom o Senhor fazer isso, porque se o Senhor fizer isso, aí eu vou receber aquilo que eu tanto espero. A gente tenta ser conselheiro de Deus para que Ele seja fechamento nosso, para que Ele faça aquilo que a gente espera e que a gente tanto aguarda, mas não é assim que funciona. A palavra do Senhor diz em Isaías 45:9: um vaso de barro não briga com quem o fez. O barro não pergunta ao olheiro: o que você está fazendo? E nem diz ao olheiro: você não sabe trabalhar. Ninguém pode ser conselheiro de Deus. Ele faz o que bem lhe apraz, porque Ele é perfeito, soberano, onisciente, onipresente e onipotente. E nós somos pequenos, frágeis, pecadores e limitados. Aqui no versículo 35, eu gosto muito desse versículo também: quem primeiro deu alguma coisa a Deus para que Ele fosse restituído? Ou seja, quem é que pode barganhar com Deus? De vez em quando a gente tenta fazer isso. Senhor, eu vou te dar isso e eu tenho certeza que o Senhor em troca vai me dar isso. Eu vou te dar 10, o Senhor vai me dar 20. Eu vou me converter a Ti, mas o Senhor vai ter que me abençoar. De vez em quando a gente tenta barganhar com Deus, mas não é assim que funciona. Ninguém pode barganhar com o Senhor. O versículo 36 nos lembra que tudo é dele. Então não se sinta assim a pessoa mais importante do mundo quando você faz uma boa ação, quando você dá uma oferta maior. Lembre-se, tudo que você tem é dele. Você é dele, o seu respirar é dele. Eu sou do Senhor, todos nós somos. Tudo que temos, somos. Tudo aquilo que deixamos de ser, tudo aquilo que nos tornamos, tudo é dele. O versículo diz que tudo foi criado para ele. O Criador não pode ser dominado pela criatura. Ele está no comando de tudo. E o versículo termina dizendo que tudo é para Ele. O mundo não gira ao nosso redor. Tudo é para a glória de Deus. Não nos sintamos o centro do universo, porque Ele é o centro do universo. Ele é o Criador de tudo. Tudo é exclusivamente para a glória dele.
E aí a gente entendendo um pouquinho, pelo menos esse vislumbre da grandeza de Deus, do poder de Deus, a gente pode chegar a uma conclusão que, poxa, então não é possível se relacionar com Deus. Como eu vou me relacionar com Deus tão grande e soberano assim? Sim, é possível. Ele nos permite nós nos relacionarmos com Ele da maneira correta. Aqui em Romanos 12 ainda, no versículo 1 diz: irmãos, portanto, meus irmãos, pelas misericórdias de Deus, eu peço a vocês que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Essa é a maneira correta de nos relacionarmos com Ele. Sacrifício vivo é decidindo morrer para nós mesmos e deixando Ele dominar a nossa vida, deixando Ele nos usar para a glória dele, sendo um sacrifício vivo, sendo um sacrifício santo, vivendo uma vida de pureza, integridade, santidade, porque sem santificação ninguém verá o Senhor. E por último, como um sacrifício agradável a Deus, como muitos homens e mulheres da Bíblia foram, como por exemplo José, como Daniel, como Davi, como Abel, como Enoque e como tantos outros homens que agradaram o coração de Deus. Essas três coisas, por mais simples que pareçam, são profundas. E se conseguirmos ser esse sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, então nós conseguiremos sim nos relacionar com esse Deus soberano. Deus abençoe!